Olá e bem-vindos. Hoje vamos espreitar um canto de Tóquio que muitas vezes fica fora do radar. Olá. Falo de Tsunamachi, lá no distrito de Koto. Uma zona, sabem, com um passado mesmo interessante e aquele ar autêntico de Shitamachi, de Cidade Baixa. Uhum. Temos connosco alguns artigos, guias locais, uns relatos históricos que nos vão ajudar. E a ideia é mesmo essa: descobrir as histórias, os tesouros escondidos que tornam Tsunamachi tão especial. Um olhar sobre um Tóquio talvez mais genuíno. É isso mesmo. Tsunamachi é um exemplo perfeito de como o passado e o presente convivem em Tóquio, não é? Não é só mais um bairro. Não. É um sítio onde ainda se sente a pulsação da vida local. Uma vida moldada por séculos de história e também por uma capacidade incrível de seguir em frente. E essa história começa logo no nome, que é curioso. Tsunamachi, literalmente cidade da areia. Para Tóquio, soa um bocado estranho, não? Pois soa, Como é que surgiu este nome? Pelo que percebi, a coisa vem mesmo de longe. sim, a origem é geológica. Temos de recuar milhares de anos ao período Jumon. O nível do mar subiu bastante, formou-se o que chamam a Baía de Okutóquio. Ok. E depois, claro, os rios foram depositando sedimentos ao longo dos séculos. Criaram-se enormes bancos de areia, zonas pantanosas. Era mesmo uma paisagem de areia e água, literalmente. Então era mesmo areia. Exatamente. Mas a grande mudança acontece no século XVII e deve-se a uma figura central, Tsunamara Shinzeyamon. Ah, Ele veio da província de Echizen e, bem, lançou um projeto gigante de recuperação de terras, o tal Kantaku. Kantaku. Basicamente, construiu diques, drenou os pântanos, conseguiu criar terra arável onde antes era só lodo. Uma obra de engenharia impressionante para a época, claro. Imagino que sim. E essa terra nova ficou conhecida como Tsunamura Shinden, ou seja, os novos campos de arroz de Tsunamura. E é daqui, diretamente, que vem o nome Tsunamachi. Faz todo o sentido. E esta história também explica porque é que a zona é tão baixa. É a chamada Zona de Cota Zero. Ah, pois é, as fontes mencionam isso. É uma consequência direta de ser terra recuperada, o que a torna, como dizem, mais vulnerável a inundações. É um legado geográfico que ainda hoje é relevante. Portanto, o chão que se pisa ali, em grande parte, foi criado pelo homem. Tirado à água, mesmo. E essa origem está até nos nomes dos bairros atuais, não é? Kitasuna, Minamisuna, Areia Norte, Areia Sul. Precisamente, é a história escrita num mapa. E essa herança de trabalho, de comunidade, moldou aquilo que é hoje o coração da área. A rua comercial Tsunamachi Ginza. É importante dizer já, isto não tem nada a ver com a ginza chique e famosa que toda a gente conhece. Nada mesmo. Esta tem a sua própria identidade. Começou em 1932 e o nome, bem, foram os comerciantes locais que escolheram, com alguma esperança, talvez. Bem com uma enorme dose de ambição, diria eu, eles queriam mesmo rivalizar com a jeans original. Era essa a ideia. A sério? Uau! Claro que na altura era bem mais modesta. Talvez umas 30 lojinhas antes da guerra. Mas a história desta Tsunamachi Ginza é também uma história de pura resiliência. Foi quase toda destruída nos bombardeamentos de 1945. Que horror! Mas a comunidade não desistiu. Reconstruíram tudo a partir das cinzas. E olha, em 1963 já tinha para aí umas 180 lojas, muito focadas em vender produtos frescos, acessíveis. Vegetais, carne, peixe, tornou-se fundamental para os moradores. Este espírito de reconstrução é uma marca de Tsunamachi. Das cinzas a um centro de vida. E hoje em dia, as fontes falam num ambiente muito Showa retro. Tipo, uma viagem aos anos 50, 60. Como é andar por lá agora? É exatamente isso. São uns 670 metros de rua cheia de gente. Com um ambiente nostálgico, sabes? Muito acolhedor. Uma das fontes até dizia que é como home, um lar para a comunidade. Que giro! E é super famosa pelo tabearuki, aquele costume ótimo de comprar comida na rua e ir comendo enquanto se passeia. Adoro isso. Há imensas bancas, yakitori, as espetadas de frango, croquetes quentinhos, tempura, aqueles pães de carne no vapor, os nikuman, enfim. E ainda há eventos que animam aquilo. Tem o mercado Bakané Ishi,
no dia 10 de cada mês, que dizem ter preços ridiculamente baixos. E o festival Tanabata em agosto. Parece animado. E o mais curioso é que, mesmo com centros comerciais modernos ali ao lado, como o Sunamo, esta rua continua a ser um sucesso. E porquê? Provavelmente por causa daquela interação pessoal, da conversa com os lojistas e da comida caseira, artesanal, coisas que não encontras numa grande superfície. Parece mesmo um paraíso para quem gosta de comer e de sentir um ambiente mais real, não é? Quase uma cápsula do tempo. É mesmo um tesouro escondido. E já que estamos a falar de comida, o que é mesmo imperdível por lá? Olha, há várias coisas boas, mas há uma que toda a gente fala. O Asari Korokke. É da loja Assariá. É um croquete de amêijoa. Amêijoa? Croquete de amêijoa? Isso é diferente. É diferente. Pois é. Mas as descrições são unânimes. É obrigatório provar. Dizem que é super cremoso por dentro. Tipo, imagina uma sopa de amêijoa, um clam chowder, dentro de uma capa estaladiça. Uau! Isso tenho de experimentar um dia. Que combinação! Exato. E para quem gosta de yakitori, há sítios como o Yakitori Niku no Nakashima que te aquecem as espetadas na hora. Ou o Yakitori Okada-san, que tem um sistema engraçado de self-service. Self-service de yakitori? Interessante. É curioso, sim. Depois tens os pães de carne Xangai Nikumano e até um taiyaki, aquele bolo em forma de peixe, mas em versão salgada. O que também não é muito comum. Pois não. E toda esta fartura de comida de rua faz lembrar, lá está, o papel histórico da zona. Desde os tempos dos novos campos de arroz de Sunamura, sempre foi uma área que alimentou a cidade de Edo, a antiga Tóquio. Que maravilha! A ideia desse croquete cremoso de amêijoa fica mesmo na cabeça. Era aquelas descobertas que só se fazem nestes sítios. Mas Tsunamashi tem mais para oferecer além da rua comercial, certo? Histórias mais antigas, lendas até. Ouvi qualquer coisa sobre uma armadura que andou a flutuar? Sim, essa é a lenda de Sarué. É antiga, do período Heian, talvez século XI. Fala de um guerreiro, um tal Saru Tota. Ele lutava às ordens de Minamoto no Yoriyoshi, numa campanha lá para o norte. Uhum. E diz a lenda que ele morreu em combate e a sua armadura, que tinha o nome dele gravado, veio a flutuar pela água, até uma pequena enseada ali na zona. Que história! Os pescadores locais ficaram tão impressionados que recolheram a armadura e deram o nome de Sarué, que significa enseada do Saru, àquele sítio. Incrível! E isso reflete a geografia antiga, suponho? Exatamente. Reflete como aquilo era. Uma zona costeira cheia de pequenas baias e enseadas antes dos grandes aterros. Hoje, claro, a enseada já não existe, mas o nome ficou. E no local tens agora o Parque Sarue Onshi, Ah, o parque? um espaço verde muito simpático que, curiosamente, também foi usado como depósito de madeira pelo governo dos Tokugawa, o shogunato. É um contraste giro. A lenda, que tem um lado talvez um pouco trágico, e a paz do parque hoje em dia, até com vista para a Tokyo Skytree. Uma lenda que nos lembra como a paisagem mudou tanto. E parece que também há um templo por ali que guarda memórias de... Figuras locais bastante diferentes umas das outras. Sim, o templo Insokchi. É um sítio fascinante. Tem os túmulos de duas figuras históricas que não podiam ser mais diferentes. Por um lado, Yotsuguruma Daihachi foi um lutador de sumo do período Edo. Sumo não foi dos maiores campeões, mas ficou conhecido por se ter metido numa zaragata famosa entre lutadores de sumo e bombeiros. A Megumi no Kenka. Aquilo deu tanto que falar que até virou peça de teatro kabuki e tema de histórias populares. Um lutador de sumo famoso por uma briga. Que figura! Pois. E ao lado desta figura de força bruta, tens a inovação silenciosa. No mesmo templo está o túmulo de Matsumoto Kyushiro. Este foi um pioneiro, lá no século XVIII, daquilo que chamam Sukusei Saibai. Sukusei Saibai. O que é isso? É basicamente o cultivo forçado. Ele usava técnicas, bem, que hoje seriam como estufas primitivas, para conseguir produzir vegetais tipo berinjelas e pepinos fora da estação normal. Ah, que esperto! E fornecia estas raridades diretamente ao Shogun, o que lhe deu bastante reconhecimento na altura. Que contraste incrível! Não é? A força do lutador de sumo e a paciência e inteligência do agricultor inovador, ambos homenageados ali, lado a lado. Talvez isto nos diga algo sobre os valores daquela comunidade, que reconhecia tanto a força física como a inteligência prática. E o trabalho do Kyushiro reforça mais uma vez a ligação de Tsunamachi à sua função original, alimentar a grande cidade de Edo.
É mesmo marcante ver a força e a engenhosidade agrícola celebradas no mesmo sítio. Mostra que se valorizavam diferentes tipos de contributo. E em termos de edifícios que conseguiram sobreviver ao passar do tempo, existe algo de especial? Existe uma verdadeira joia. A antiga residência da família Oishi é considerada a casa mais antiga do período Edo que ainda existe em todo o distrito de Koto. A mais antiga! Uau! Mas o mais incrível não é só isso. É a história dela. Esta casa sobreviveu a tudo, ao grande terremoto de Ansei em 1855, a um tsunami na era Taisho, ao terrível terremoto de Kanto em 1923 e aos bombardeamentos da Segunda Guerra em 1945. Sobreviveu a tudo isso? É quase inacreditável. É mesmo. Hoje está preservada. Pode ser visitada no Parque Sendai Yorikawa. É um testemunho vivo da arquitetura e da vida do período Edo, mas é acima de tudo um símbolo de resiliência desta zona. Sem dúvida. E uma curiosidade. Durante o restauro, encontraram amuletos no sótão. Estavam ligados às crenças da família Oishi, que participava naqueles grupos religiosos locais, os Ko, grupos dedicados, por exemplo, a peregrinações a montanhas sagradas. Uma casa que é quase um milagre de sobrevivência. Um símbolo potentíssimo. Portanto, temos história profunda, comida de rua fantástica, lendas, exemplos incríveis de resiliência. Que outros pontos, talvez menos óbvios, ajudam a pintar o quadro completo de Tsunamachi? Bem, para quem gosta da cultura japonesa do banho, o Bankyo Santo é uma paragem interessante. Não é um santo, um balneário público qualquer. Foi renovado de forma espetacular. Misturou o tradicional com confortos modernos. Como assim? Tem coisas como o Tansanburo, que é um banho com dióxido de carbono dissolvido na água. Dizem que faz maravilhas à circulação. E tem também um Rotemburo, um banho ao ar livre, muito agradável. Mostra como esta tradição do centro também se está a adaptar. Modernizar a tradição. Interessante. Depois tens o Santuário Tomigaoka Hachimangu. As raízes são muito antigas, vão até ao período Nara, e até foi retratado pelo famoso Hiroshige numa das suas gravuras de Edo. A sério? Pelo Hiroshige? Sim. E lá dentro encontras uma coisa rara. Um Tsunamachi no Fujizuka. É um pequeno monte artificial que representa o Monte Fuji. Foi construído para as pessoas poderem fazer uma peregrinação simbólica sem terem de ir à montanha verdadeira. Estes mini Fujis não são assim tão comuns em Tóquio. Uma peregrinação em miniatura? Que ideia curiosa. E como uma camada ainda mais funda, quase escondida, da espiritualidade local, há vestígios da influência do Shugendo. Shugendo? É uma antiga prática japonesa de ascetismo nas montanhas. Embora um templo ligado a isto já não exista como era, encontraram-se monumentos na área relacionados com as três montanhas de Dewa, que é um local sagrado importante no norte do Japão. É raro encontrar estas ligações em plena Tóquio, sabes? Sugere uma ligação antiga a estas práticas espirituais mais esotéricas. Tsunamachi parece mesmo um museu vivo, a céu aberto. É incrível, desde a própria terra criada pelo homem, passando por lendas com séculos, pioneiros da agricultura, uma rua comercial que renasceu das cinzas, casas que sobreviveram a tudo, e tudo isto regado com comida deliciosa e um ambiente genuíno. É sem dúvida um lado de Tóquio que muita gente não conhece, mas que vale mesmo a pena descobrir. Sem dúvida, é um local que mostra de forma muito clara como a história, desde a geologia, a engenharia, as dificuldades, as tradições, como tudo isso molda o caráter de um lugar. Os tais tesouros escondidos não são só os edifícios ou as lojas, são as camadas de histórias e aquele espírito de comunidade que ainda se sente. Então, para quem nos ouve e pensa em visitar Tsunamachi, o que é que fica desta nossa conversa? Talvez a ideia de olhar um bocadinho para além da superfície, não é? Tentar interagir com as pessoas, deixar-se surpreender pelos sabores e, sim, talvez ir mesmo provar aquele famoso croquete de ameijoa. Exatamente. E talvez pensar um bocadinho sobre como é que estas comunidades, com identidades tão fortes e histórias tão ricas, conseguem manter-se e florescer no meio daquela imensidão e da mudança constante que é Tóquio. É como um pequeno universo dentro da metrópole. Que fica então aqui uma última ideia para pensarmos, tendo em conta toda esta história de Tsunamachi. Nascida da areia, marcada pela recuperação de terras, por uma capacidade incrível de sobreviver a desastres, à guerra,
Como é que esta resiliência, que parece estar mesmo no ADN do lugar, poderá influenciar a forma como encaram os desafios do futuro? Uma das fontes falava dos riscos de inundação por ser uma zona de cota zero, ainda por cima com as alterações climáticas. Será que o passado de Tsunamachi lhe dá uma força especial para lidar com o que vem aí? Fica a pergunta.